Bem, pessoal, vamos conversar sobre execução de título judicial, procedimento contra a fazenda pública. Relembrando aqui, sendo a execução o cumprimento forçado de uma obrigação insatisfeita, ela vai assumir a forma que essas obrigações têm no Código de Processo Civil. Então, nós temos na nossa legislação civil obrigações de dar, fazer e não fazer. E são essas as modalidades de obrigação contra a fazenda pública e contra todos em geral. Então, nós temos a obrigação de dar na modalidade de pagamento de quantia certa, na modalidade de entregar coisa certa e na modalidade de fazer e não fazer. Vamos ver cada um desses procedimentos. Nós vimos que o nosso Código de Processo Civil ele trabalha com procedimentos estruturados para obrigação de dar, pagar quantia certa comum, que vai do 523 ao 527, alimentos do 528 ao 533 e contra a fazenda pública do 534 ao 535. Cada um desses procedimentos está sendo esmiuçado em vídeo próprio. Vamos ver neste vídeo a modalidade de dar, pagar a quantia certa contra a fazenda pública e depois na modalidade de dar, entregar, fazer e não fazer. Vejamos bem, o pagamento das dívidas em que a fazenda pública foi condenada se dá por duas formas, precatório e RPV, ou requisição de pequeno valor. O precatório está previsto no artigo 100 da Constituição e o RPV também tem amparo constitucional e legal. O que seria o precatório? Seria aquele pagamento que não é definido como de pequeno valor. Tá? Então, nós temos limites para precatório na União, Estados e Municípios e também para RPV, União, Estados e Municípios. Vamos ver o valor de RPV e o que for acima disso é o de precatório. A Lei 10.259 é a lei da União. Ela institui o Juizado Especial Federal. E ela estabelece que a competência desse juizado é de 60 salários mínimos e diz que para os termos do parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, que são as obrigações de pequeno valor, vai se observar esse parâmetro definido no artigo 3º, que são 60 salários mínimos. Então, o que for acima de 60 salários mínimos, as condenações da União acima de 60 salários mínimos vão para precatório. As que forem igual ou inferior a 60 salários mínimos vão para a requisição de pequeno valor. Nos estados e municípios, nós temos a Lei 12.153 de 2009, a lei do finalzinho de dezembro de 2009. Ela trata dos juizados da fazenda pública e ela estabelece no artigo 13, parágrafo 2º, as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independente de precatório, ou seja, sem precatório, terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da federação, ou seja, no estado e no município. Aí diz o parágrafo 3º, até que se dê a publicação das leis de que trata o parágrafo 2º, os valores serão 40 salários mínimos para o estado e 30 salários mínimos para os municípios. Aqui em Roraima, nós temos já a definição de RPV tanto para o município de Boa Vista como para o estado. Vejamos. É a Lei 1.249, de 18 de maio de 2010. Ela estabelece como pequeno valor no âmbito do município de Boa Vista a dívida que não exceda 15 salários mínimos. Então, RPV no município de Boa Vista, as condenações de pagamento de quantia certa contra o município de Boa Vista, definidas como de pequeno valor, são aquelas que vão a ter 15 salários mínimos. Acima disso, o pagamento faciar por precatório. Na lei estadual, no estado, nós temos a Lei 862, de julho de 2012, que ela considera de pequeno valor o que for até 25 salários mínimos. Eu digo para vocês que é uma tendência de baixa desses valores. Vocês verificam que tanto a do estado, a de 2012, e a do município, de 2010, são leis que já estão há bastante tempo. No estado de Santa Catarina, houve uma redução do que seria RPV de 40 para 10 salários mínimos. Houve uma ação no Supremo Tribunal, a DI 5.100, que ela disse que os entes federados são competentes para, por leis próprias, estabelecer o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência. Isso dá uns R$ 6.500.
Então, o Estado de Santa Catarina fixou em 10 salários mínimos e a tendência é fixação em valores mais baixos do que os que estão na lei do município de Boa Vista e na lei estadual. Retornando aqui um pouquinho, lembrando o tópico precatório e RPV. Qual é a diferença estrutural entre os dois? Bem, o precatório, o juiz da condenação vai comunicar ao presidente do tribunal, fazer um ofício comunicando a existência da dívida. O presidente do tribunal vai encaminhar para o setor de estruturação de precatórios do tribunal e vai oficiar a fazenda devedora e ela para inclusão no orçamento do exercício financeiro seguinte. E essa é a sistemática do precatório. O RPV já é um pouco diferente. O juiz ele não vai oficiar para o tribunal, ele vai oficiar para a fazenda devedora e ela vai ter que fazer o pagamento em até 60 dias. Algumas leis falam em 2 meses, outras falam em 60 dias, mas é um período bem parecido. Então, tem 2 meses para fazer o pagamento. Não efetuado o pagamento nesses 2 meses, o juiz sequestrará a quantia, e esse sequestro normalmente é feito por penhora online na conta do ente público devedor. Tá? Então, muitas vezes a pessoa renuncia a um valor excedente, se for um valor relativamente pequeno, se compensa para receber logo o valor da dívida. Aqui retornando, os precatórios, nós temos 3 classes de precatório. A primeira classe seria os créditos super preferenciais, seriam as pessoas com mais de 60 anos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência. A segunda classe seriam os créditos preferenciais, seriam débitos alimentares ordinários. E a terceira classe seriam os débitos comuns. Cada classe tem uma fila própria por exemplo, a segunda classe vai receber quando exaurir o pagamento da primeira classe, a terceira quando exaurir o da segunda e assim vai. Tá? Então, para lembrar, é importante fixar isso. Temos 3 classes em precatórios. Primeira classe, créditos super preferenciários. Segunda classe, créditos preferenciários. E terceira classe, créditos ordinários. No RPV não existe essa classificação. Na execução, modalidade de dar, entregar coisa certa, fazer e não fazer contra a fazenda pública. Vamos ver aqui. Artigo 536. No cumprimento de sentença, ou seja, execução de título judicial, que reconheça a exigibilidade, ou seja, a cobrança de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, pode agir de ofício, com liberdade, para efetivação da tutela específica ou obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, ou seja, nós não temos um procedimento estruturado no Código de Processo Civil para o cumprimento dessas obrigações de fazer e não fazer. Nós temos um procedimento estruturado para as obrigações de dar, pagar a quantia certa, mas nós não temos para essas modalidades de obrigação de fazer ou não fazer, elas serão resolvidas caso a caso pelos instrumentos coercitivos e executivos mais adequados para a satisfação da obrigação, segundo o entendimento do juiz da causa. A mesma coisa na obrigação de entregar coisa, será expedido mandado de busca e apreensão para coisas móveis e emissão na posse, em favor do credor, para coisas imóveis. Era isso, pessoal, que nós tínhamos para conversar e explicar sobre essa modalidade de execução.